do Renato que tomou aquela decisão. Então nós poderíamos hoje estar classificado em primeiro lugar na Sul-Americana. Ah, beleza, atualizou aqui agora. Porque atualizou. Nossa. Reatualizou mesmo. Reatualizou. Aquela fica parecendo. Tá, em relação ao planejamento. Desde o início, o Vasco tratou a Sul-Americana não como prioridade, como você sempre falou, ser o Campeonato Brasileiro. E apenas hoje, na última rodada, você optou por buscar o time titular. E muitos questionaram por que não ter feito essa escolha contra o Olímpia, que poderia ter conseguido uma classificação direta, e devido a isso o Vasco hoje tem 2 compromissos a mais no calendário. Queria saber se de alguma forma você se arrepende da forma que foi levada a Sul-Americana, se poderia ter feito de alguma maneira que o Vasco tivesse conseguido se classificar diretamente para não precisar passar pelos playoffs. E, se me permite, só recapitulando no final de semana, como que você encara, você explicar para a torcida, para a imprensa, quando você saiu da área técnica, que muitos repercutiram como, até a torcida inclusive, falando em covardia, lhe ofendendo como falando covarde, como que você entende essa questão de sair da área técnica e deixar o auxiliar, e como que o grupo recebe isso, até mesmo para esclarecer para o torcedor? Obrigado. Eu falei para vocês que o nosso grupo é reduzido. Nós estamos 24 jogadores, praticamente 3 jogadores da base. Nós estamos disputando 3 competições. Não é problema meu, mas eu dou exemplo de outros grandes clubes que poupam também. E tem grandes clubes que têm 2, 3 times. Então o esclarecimento que eu vou fazer é de novo para vocês e para o nosso torcedor. A Sul-Americana é mais importante que o Campeonato Brasileiro? Não. Celular à prova d'água no boleto, mesmo se estiver com o nome sujo, negativado ou score baixo. Esse daqui é o Realme C75. Será que se eu colocasse, já tem um grupo reduzido, a jogar todos os jogos da Sul-Americana, eu ia cansar alguns jogadores poderiam se machucar, e o Campeonato Brasileiro? O torcedor não pode esquecer que quando chega aqui, o Vasco tinha 1 ponto. Hoje o Vasco tem 20 pontos. Eu disputei 39 pontos até então com esse grupo aqui. Esse grupo conquistou 19 pontos. E a maior parte desses pontos contra as equipes que estão na parte de cima da tabela. Então, eu não decido sozinho aqui no clube. Eu sou treinador, mas eu converso com as pessoas. Tem pessoas que me ajudam. Eu sempre falo para vocês, 3, 4 cabeças pensam melhor do que uma. Então, eu não tomo as decisões sozinho. Então, quando eu tomo uma decisão, eu estou sendo respaldado. Entendeu? É muito fácil o treinador chegar aqui, determinar, ser coronel, vai acontecer. Não, eu sou do diálogo, eu converso, eu peço opinião. Então, no momento que eu tomo uma decisão, não foi somente a cabeça do Renato que tomou aquela decisão. Então, nós poderíamos hoje estar classificados em primeiro lugar na Sul-Americana e com 12, 13, 14 pontos, 15 pontos no Campeonato Brasileiro. Aí ia ser o contrário. Por que não deixou a Sul-Americana de lado e pensou no Campeonato Brasileiro? Não dá para agradar todo mundo.
não dá para agradar todo mundo. Então, a gente procura sempre tomar as decisões quando é melhor para todo mundo. Aí hoje você pode me perguntar, mas hoje a equipe basicamente que vem jogando, o Campeonato Brasileiro jogou. Porque eu joguei em casa, não teve tanto desgaste de viagem. E nós jogamos o final de semana contra o Bragantino, o jogo hoje e o jogo domingo contra o Atlético. Então são jogos em casa. E hoje era uma decisão para a gente, porque a gente poderia até ficar fora. E se ganhasse, até em certo momento o Audax também estava ganhando, a gente poderia ganhar o primeiro lugar. Mas faz parte. Eu acho que o mais importante de tudo é que nós conseguimos a classificação para a próxima fase. Até mais 2 jogos. Faz parte, todo mundo vai ter que jogar esses 2 jogos também. 8 equipes vão ter que jogar esses 2 jogos a mais, os playoffs lá depois da folga. Quanto... Você está vendo como é que eu estou hoje? Eu já estou assim há mais de 3 semanas. Quando saí da área técnica, hoje eu saí de novo, estava 3-0, por causa da minha garganta. Se alguém pensar um dia que o Renato foi ou é covarde, esse alguém tem que estudar melhor a vida dele, que a vida dele está muito para baixo, porque coisa que eu nunca fui, nunca vou ser, é covarde. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Se eu fosse covarde, talvez nem teria vindo para o Vasco. Então, que fique bem esclarecido isso, pode ter certeza que eu sou sujeito homem em todos os aspectos, em todas as situações. Então, não é porque eu deixei lá coisa que eu estou com um problema na garganta, estou abaixo de remédio, hoje mesmo estou vendo como é que eu estou, hoje mesmo ganhando o jogo 3-0, o Gabeira foi para a beira do campo. Justamente para eu poupar minha garganta, voltei para o banco e o médico me deu remédio. Então, é muito fácil a pessoa falar isso, jogar no ventilador e todo mundo acha que é aquilo. Esse que é o problema. Por isso que muitas vezes eu falo para vocês, eu tenho as informações, vocês não têm as informações. Então, durante o jogo, eu faço uma substituição, ou tiro um jogador, ou poupo o jogador, aí todo mundo critica, por que fez isso, por que fez aquilo? Ninguém espera o final do jogo, aqui na coletiva, a hora de vocês é agora, perguntar, por que você fez isso, por que fez aquilo? E aí eu vou esclarecer para vocês, porque é muito fácil, durante o jogo, ter a crítica, e aí chega aqui, eu dou a explicação, bom, agora explicou, eu pensei isso, eu pensei aquilo. O problema de algumas pessoas é isso, é querer achar que está sempre na frente do treinador. O treinador, ele tem as informações. Pode errar? Sim, mesmo com as informações? Sim, ele pode errar, sem problema algum. Agora, duro é receber críticas sem saber o porquê que o treinador tomou aquela decisão. Mas estou bem vacinado contra o futebol há muito tempo, então isso não me atinge, não. Boa noite, Renato. Alex Rosa, do canal Fala Vascão. Gostaria que você falasse sobre 2 jogadores. Um é o Zuccarello. Hoje você botou o Zuccarello pelo lado direito, no lado Tietê, fazendo a lateral. E na base a gente vê que o Zuccarello é um meio atacante, chega muito na área, finalizador. E sobre o Brenner, a gente já viu que a fase do Brenner não é das melhores. Ele tenta, ele joga, ele não se esconde. Hoje, até na hora da penalidade, o Thiago Mendes conversou com o Rojas e deu a bola para o Brenner para bater, que o jogo já estava definido, mas mesmo assim ele perdeu o pênalti. A torcida ainda até brincando, pediu para ele bater o pênalti. Como é que você vê o Brenner e, no caso, o Zuccarello? Obrigado. O Brenner, a gente precisa recuperar ele. É bom garoto, garoto que trabalha. O garoto não chegou à toa no grupo do Vasco. Tudo é confiança. Então, hoje o jogo estava definido. Por que ele bateu o pênalti? Justamente para ele readquirir essa confiança. Até porque o próprio torcedor pediu para ele bater o pênalti. E eu dei a ordem, deixem ele bater, para ele fazer o gol e reconquistar a confiança, em primeiro lugar, dele. E depois a do torcedor. Infelizmente, ele não fez o gol, mas faz parte. Não vou muito longe. O que está acontecendo com ele está acontecendo com o Sacha, lá no Bragantino, que eu acompanho os nossos adversários. Teve um pênalti há uma semana atrás, que no final do jogo estava decidido, o Sacha foi e bateu, porque parece 3 meses, uma coisa assim, sem fazer um gol. Faz parte do futebol. E deram para ele bater. Ele errou. Contra a gente aqui de novo. Aqui de novo, justamente para ele reconquistar a confiança, a voltar a fazer gol. E ele errou de novo. Então, só erra quem está lá.
A gente torce porque o Breno volte a fazer gol, mas ele é muito bom garoto, ele trabalha bastante, ele escuta, eu dou bastante conselhos para ele. Daqui a pouco, naturalmente, ele vai fazer o gol e vai voltar a ter a confiança e a confiança do torcedor. O Zucarello, eu não botei ele na lateral direita. Eu botei ele no lugar do Tietê, juntamente com o Nuno pelo lado direito. Ele jogando, ele é meio, eu sei que ele é meio lá na base, ele treina com a gente na meia também. Então hoje eu botei ele para aquele lado, já que nós tínhamos um jogador a mais. É um jogador que tem bastante saúde, um jogador que tem 1 para 1, um jogador que vai para dentro, tanto é que ele fez várias jogadas, perdeu algumas, passou outras. Eu não botei lá para lateral direito. Eu tentei procurar botar mais um meia naquele setor, entendeu? Para construir, porque nós tínhamos que aproveitar a ter um homem a mais e porque o Tietê também estava com um cartão amarelo. Então, tá uma... Eu já falei para eles, tem que descobrir quem é o pai de santo ali, porque meus laterais direitos são... Quem não está machucado está expulso. Aí tem que ficar improvisando, alguém tem que jogar ali. A base está operado. E aí? Alguém tem que jogar aí. Hoje foi o Tietê foi bem. Matar o cartão amarelo, aproveitei, botei o garoto aí, porque eu sei que na posição dele, mas também não botei ele de lateral direito, botei ele pela meia, para ele construir, se movimentar bastante, e o garoto foi bem. Renato, boa noite. Amadeu, do canal Na Torcida Vascaínos. Eu queria que, se você puder me falar sobre 2 jogadores da base que entraram, que é o Avelar, que é um jogador que vem se destacando na base, até quando entra no time profissional, e o outro é um jogador que veio lesionado da base, o Bruno Lopes, é um jogador que está sempre ativo, está sempre participativo nos lances. Você, como um grande atacante que foi multicampeão, onde você passou, não só como jogador, mas como treinador, o que você, de repente, pode falar para orientar? Porque é um menino que sempre foi artilheiro na base. E devido, como você falou, da situação do Brenner, né, que realmente, né, não está numa fase boa, mas é um belo atacante, aonde passou, foi artilheiro, fez belas jogadas, belos jogos, tanto pelo Fluminense quanto pelo São Paulo. Você, como esse atacante que foi, como pode orientar esses jogadores da base que sobem para o time de cima, para, de repente, esses jogadores da base não ficarem esquecidos? E eu sei que você trabalha muito bem com os jogadores da base. Obrigado. Parabéns pela vitória, Renato. Obrigado. Bom, essa pergunta eu vou explicar. Mas você pode até perguntar para os garotos da base o quanto que eu me preocupo com eles. Seja jogadores da defesa, seja jogadores do meio, seja jogadores de ataque. Eu procuro conversar bastante, passar tranquilidade, passar confiança para eles, corrigir alguns defeitos que eles têm, que é uma coisa normal, porque eu também já tive a idade deles e todo mundo tem esses defeitos nessa idade. Mas o importante é que são bons garotos, eles escutam, entendeu? Tem nos ajudado. E o Bruno hoje, por exemplo, no último jogo ele estava no banco, ele não entrou pela circunstância do que estava acontecendo. Hoje eu coloquei ele. É um jogador que está voltando de lesão. É um jogador que estava, quando eu cheguei aqui, ele já estava machucado. Você vê, 3 meses praticamente, 3 para 4 meses, agora que ele está voltando. Então eu perguntei para ele se ele estava bem, se ele aguentava aqueles 30 minutos, que eu coloquei ele, 25, 30 minutos. Ele falou que estava bem, estava com confiança. Então eu soltei ele, porque ele vem treinando bem. Mas é um jogador que está voltando de muito tempo de lesão. É um jogador que não é qualquer lesão. É um jogador que ele tem bastante estiramentos. Então, o meu medo hoje era colocar, o jogo estava definido, por isso que ele entrou com uns 10, 15 minutos, porque é um jogador que tem bastante esse tipo de lesão, poderia ter novamente uma lesão dessa e a gente acabar com 10 jogadores. Então, eu tenho todo tipo de cuidado com ele. Aconselho bastante ele. Hoje ele entrou bem, fez um gol, estava impedido e tal, mas é um jogador que com certeza vai nos ajudar. Só que comecei a aproveitar ele hoje, justamente porque ele saiu essa semana do departamento médico. E o Avelar é um garoto que vem jogando, está tendo bastante oportunidades. O Cuiabá não machucou, às vezes ele jogava, às vezes o Pitão. Mas eu sempre falo para vocês, o garoto, que nem eu fiz hoje, tem que soltar eles aos poucos. E quando o jogo está definido. Você não pode botar no jogo um garoto que o jogo está difícil, o jogo está apertado, ou o time está perdendo, e jogar a responsabilidade para o garoto. Daqui a pouco o garoto tem um futuro muito grande e o garoto acaba se queimando, porque daqui a pouco entra mal e as pessoas vão criticar o garoto. Então, eu sempre tenho esse cuidado por onde eu passo, muito cuidado sempre com os garotos, porque eu já tive a idade deles e sei o quanto é importante ter a confiança do treinador, mas soltar os garotos na hora certa, entendeu? Para não dar responsabilidade para alguns que, muitas vezes, ainda eles não estão prontos para essa responsabilidade.
Quer um presente? Eu sou uma missionária da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E este aqui é o livro de Mórmon. E ele fala responsabilidade. Renato, Patrick Lopes, do Jornal do Esporte. Eu queria voltar um pouco no domingo. Como você viu todo esse protesto, tanto no jogo contra o Bragantino, toda essa questão da torcida reclamando, o protesto no CT e também esse protesto hoje do público zero, né, que a torcida do Vasco fez uma campanha para não comparecer. As torcidas organizadas não fizeram uma campanha para não comparecer no jogo de hoje. Como você viu isso tudo nesses 3 dias? Obrigado. Quando o torcedor, isso acontece em todos os clubes, não acontece só no Vasco. É a maneira do torcedor protestar. Eles têm todo o direito de protestar dessa maneira, sem violência. Eles foram lá no CT também sem violência. Eles conversaram com alguns jogadores sem violência. Hoje protestaram, não entraram no estádio. Eles têm todo o direito de fazer isso. Não é a primeira vez, não vai ser a última. Não foi o primeiro clube, não vai ser o último. Entendeu? Então, isso faz parte do futebol brasileiro. Hoje aqui, amanhã depois é em outro clube, como acontece, entendeu? Faz parte do nosso futebol. No fundo, é essa maneira deles protestarem, porque eles têm o mesmo sentimento da gente, eles querem ganhar. A gente trabalha para ganhar sempre. Eu não falo essas coisas porque muita gente vai levar para outro lado. Eu tiro o couro desse grupo todos os dias nos treinamentos. Todos os dias. Todo dia a gente trabalha e trabalha muito. Só que, infelizmente, nem sempre vem os resultados que a gente quer. A gente quer. Infelizmente, todo mundo falha. Faz parte. Então, é um modo que o torcedor arrumou para protestar. Mas é por isso que eu estou falando. Protestaram com toda razão, entendeu? Porque eles querem ganhar também. Mas eu acho que é importante o torcedor voltar domingo, incentivar a equipe, que a gente tem esse último jogo antes da parada do Campeonato Brasileiro, um jogo importante para a gente. Renato, aqui João Vidal do Lance. Até por esse desencontro de informações que você falou na pergunta do colega anterior, se especulou muito, foi divulgado, compartilhado, que você teria pedido, colocado o cargo à disposição depois da derrota para o Bragantino. Primeiro, quero, se você puder esclarecer isso, se houve mesmo isso, ou se foi, mais uma vez, essa falta de informação, e também que você planejasse a parada para a data FIFA para o Vasco, o que você pretende, também para o clube e também para você. Obrigado, parabéns pela vitória. Obrigado. Eu estava vindo para a entrevista, para falar com vocês, mesmo com a garganta bastante ruim, principalmente após a derrota. Eu não vou fugir nunca, porque perdeu, não vou dar entrevista, jamais isso vai passar pela minha cabeça. Eu estava vindo, os jogadores que não me deixaram vir, juntamente com o Admar, eles não me deixaram vir, eu falei, não, vou lá falar com o pessoal, não vai, a gente vai assumir essa responsabilidade, enfim, foi o que eles falaram aqui para vocês, então eu queria vir, não me deixaram de maneira alguma. Me senti feliz, por um lado, porque eu acho que quando perde todo mundo. Quando ganha todo mundo. Então, eu conheço bem esse grupo. Eu cobro deles. Quando falo que tiro o couro deles todos os dias, eu tiro mesmo. Eu cobro deles, porque quando eu cheguei aqui, o grupo saiu de 1 ponto e foi subindo na tabela. Hoje, com esse grupo, até então, eu acho que foram 39 pontos. Eu ajudei com esse grupo aqui a ganhar 19. Se você for ver, a minha média no Campeonato Brasileiro, com esse grupo, ela é muito boa. Não é boa, não. Ela é muito boa. Mas muito boa mesmo. Principalmente sem ter tido tempo para treinar, a cada 3 dias um jogo, e a cada 3 dias, se não é um jogo pelo Brasileiro, é uma outra competição. E nem sempre a gente joga com o mesmo time. Então, sem ter tido tempo, nesse período, ela é maravilhosa, essa pontuação. O Vasco, que eu não tenho nada a ver, mas o Vasco está pagando uma conta dos primeiros 4 jogos, onde ele ganhou 1 ponto. Qualquer treinador, em qualquer clube, no momento que ele tiver 50% de aproveitamento, a campanha dele é ótima. E se você for ver os números, provavelmente tem uns 50%, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas bate. A campanha, ela é muito boa, com todos esses problemas aí. 3 competições, sem ter tido tempo para treinar, e peguei o clube em último lugar com 1 ponto. Então, não estou trazendo os méritos para mim, não. Eu só estou explicando a situação quando eu peguei o clube. Os méritos são do meu grupo, todos eles. Porque quem entra em campo são os jogadores. O que o Vasco está pagando é por ter começado, infelizmente, mal o Campeonato Brasileiro. Mas, por outro lado, o torcedor tem que aplaudir esse grupo,
porque o grupo conseguiu se recuperar durante o Campeonato Brasileiro. Então, é isso que a gente tem que botar na balança. O Vasco disputando 3 competições, está classificado em 2 competições. Poderíamos estar melhor no Campeonato Brasileiro? Sim, mas é uma conta que ela chegou para mim e que não era minha. Mas esse grupo se recuperou no Campeonato Brasileiro. Então, é essa conta que vocês precisam fazer. Bota aí mais 2, 3 pontos daqueles 12, para ver onde o Vasco estaria. Vou te mostrar um truque. Sua fatura de celular, que custa caro, vai desaparecer. Troque seu plano atual por um plano Unifique Móvel de 10 GB por R$ 39,00. Então, nós já conseguimos recuperar. E com essa parada aí que você falou, vai ser importante a parada para ver o que o presidente, a diretoria, pode fazer em termos de contratações, que não é problema meu, não vou me meter, é problema deles, é problema de dinheiro, enfim, são pessoas inteligentes o suficiente para saber como fazer nessa parada. Se puderem dar reforço, ótimo. Se não der, o que eu vou fazer? Eu, como treinador, eu não mando no clube, não. Quem manda é o presidente, é um presidente inteligente, que nos ajuda bastante. Tenho certeza que com as pessoas que estão ao redor dele, sempre vão buscar, se possível, o melhor para o Vasco. Renato, boa noite. Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. Falando sobre o grupo, existe uma preocupação em andamento. Eu queria só trazer também, voltando ao jogo contra o Bragantino, assim que nós estávamos aqui esperando a coletiva, vieram 2 pessoas. Uma pessoa do grupo, que é o Thiago Mendes, e um diretor que é muito mais para o lado executivo do que para o lado técnico, né? Porque não tivemos a presença dos líderes. O presidente, o diretor técnico, que é muito mais campo e bola, e o treinador, foi o seu caso, que foi poupado. No CT tivemos mais exposições de pessoas do grupo. Novamente, os jogadores apareceram, encararam os torcedores, ouviram dos torcedores e os líderes não estavam lá. O que eu quero saber diante dessa situação? Sim, pode falar, fica à vontade. Você tem certeza do que está falando? Sim, os registros... Calma, vou responder a tua pergunta, você vai continuar a tua pergunta. Aliás, acaba, vai. Os registros que a imprensa tem lá fora no CT, nós temos ali a presença dos jogadores sendo expostos e os líderes não sendo expostos. Eu queria saber de você como que está esse grupo psicologicamente. Queria que você falasse sobre o Marinho Inestrosa, que teve uma cobrança muito forte porque ele não veio para o jogo, e também sobre o Lucas Piton, já que os dois são 2 ativos do clube com valores de mercado interessantes, né, diante da situação atual do Vasco. Obrigado. Eu falo, você ouviu falar, falaram, no ventilador saiu isso. Você viu, sim, a entrada lá. Mas vamos lá, por partes. O Marino está com uma lesão na perna. O Pitão, quase que eu discuti com ele, porque ele queria vir para o jogo. Ele estava com tantas dores musculares, vem jogando praticamente todos os jogos, jogou na grama sintética desde lá do Chile. E o Cuiabá, não sei como ele iria reagir, porque, como eu falei, meus laterais, tanto do lado direito como do lado esquerdo, andam meio baleados. Tem que descobrir quem é esse pai de santo aí. Mas vamos lá. Então, ele queria vir. Eu que não deixei, porque ele tinha grande chance de jogar e sofrer uma lesão. E nós temos mais um jogo importante no domingo. Aí o Cuiabá falou que poderia se garantir em jogar um tempo e meio. E aí eu trouxe o Avelar, porque o jogo era importante também. Eu precisava do Cuiabá ou do Pitão, por causa da responsabilidade não passar para o garoto. Então, os 2 jogadores, um estava com muitas dores, o Pitão, e o Marino fez exame, tem uma lesão na perna. Até que ele não estava nem no jogo do Bragantino, nem hoje. E não sei para domingo se ele vai conseguir concentrar ou não. Quanto aos líderes, você viu metade do filme. Você viu metade do filme. Você paga para ver o filme no cinema, paga inteiro, você quer ver o filme todo, né? Então, você viu uma parte do filme lá fora. Você não viu o que aconteceu lá dentro. Os líderes estavam conversando. Os líderes estavam lá conversando. Os líderes do clube estavam conversando com as pessoas. Então, é por isso que eu digo, com todo o respeito a você está certo, você viu uma coisa, só que você não soube da outra. Por isso que eu falo para vocês. Nós temos as informações. Vocês, muitas vezes, não têm a informação. Então, os líderes estavam lá naquele dia, sim. Até porque antes dos líderes conversarem
com os torcedores, e eles podem comprovar isso, eles podem confirmar isso. Eu tive uma reunião com os líderes do clube durante 2 horas. Depois, os líderes conversaram com os chefes de torcida. Então, se viu o filme lá fora, mas lá dentro vocês não podem entrar. Então, lá dentro teve a outra parte do filme. Então, os líderes do clube, seja presidente, seja diretor, seja executivo, CEO, treinador, pode ter certeza que eles vão estar sempre na frente. O primeiro tiro é sempre nosso. Não tem covarde aqui. O primeiro tiro é sempre na gente. A gente vai proteger, eu pelo menos penso dessa forma, a gente vai proteger sempre, sempre o grupo. Sempre, sempre, independente dos resultados. A gente sempre vai proteger eles. Então, até porque os próprios chefes de torcida foram lá, conversaram pacificamente, sem problema algum, sem violência. Hoje fizeram protesto sem vir para São Januário, pacificamente, sem problema algum. É a maneira deles protestarem. Eu já falei para vocês, não é o primeiro clube e não vai ser o último. Daqui a pouco vai acontecer em outro clube. E assim vai. Sempre, desde a minha época acontece isso. Desde a minha época. Está acontecendo hoje. Daqui 10 anos vai acontecer a mesma coisa, vai continuar acontecendo. Eu trabalho de vocês, informarem o público, entendeu? Mas nem sempre você tem todas as informações. Nós temos todas as informações. Por isso que eu falo para vocês, quando você perguntar uma coisa, lá, ao invés de criticarem, estou falando de vocês não, muitas vezes são os colegas de vocês lá no ar-condicionado, que eu respeito também. Façam as perguntas, cheguem aqui, perguntem depois da coletiva. Aí você pode até criticar na minha resposta. Não, mas mesmo assim eu acho que você errou, fez isso. Ok, eu aceito tranquilamente. Mas criticar uma decisão nossa, sem saber o porquê que nós tomamos aquela decisão, é que, né, fica um pouco difícil. Boa noite, Renato. Meu nome é Flávio Drummond, sou da Rádio Grande Rio. Renato, apesar de ser um assunto um tanto desagradável, acho que não tem como, nesse momento, a gente não falar do domingo passado, né, da derrota diante do Bragantino, né, e do desgaste que você teve com a passionalidade da torcida. O que foi vinculado aqui, né, entre a gente, né, na demora que a gente teve, foi quase meia-noite que o Edmar chegou, junto com o Thiago Mendes, né, foi que você tinha colocado o cargo à disposição e a diretoria te convenceu a ficar. Eu queria saber de você, Renato, depois da vitória de hoje, temos o jogo do Atlético no fim de semana e depois a parada para a Copa. Como é que está a cabeça do Renato? O Renato está feliz no Vasco, vai continuar? Queria saber a sua posição, se você vai continuar, dar prosseguimento, conversou com a diretoria. Como é que está a cabeça do Renato? Está feliz no Vasco? Aumentou meu tesão. Boa noite. Garanta cashback em todas as compras nas lojas oficiais do app. E aproveite frete grátis exclusivo na Shopee. Confira condições. São mais de 1000 lojas para você comprar de tudo sem sair de casa. Na Shopee, compensa mais. Jorge. Renatinho Gaúcho. Vocês já ouviram a última pergunta, né? Pelo amor de Deus, hein? Mas é isso. Vai continuar sendo o mesmo esquema. Tipo, vai ter live de áudio, vai ter live da minha reação, vai. Só que vai ter live da reação, vai. Seja, vai continuar a live de reação. Só que depois eu vou mudar para o Prism Live Studio para vocês poderem ver a imagem da entrevista coletiva, tá bom? Fica todo mundo com Deus, boa noite e até amanhã ou até quando tiver o próximo jogo do Vasco. Até domingo, na verdade. Até domingo.